Abre tua Bíblia, queridos, em 1 Coríntios, capítulo 15. Nós queremos falar rapidamente uma mensagem sobre como manter essa fé que nós temos, a fé que nós recebemos, a fé da experiência cristã. E Paulo fala lá em 1 Coríntios 15, 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Quer dizer, a Bíblia nos dá uma orientação de nós termos firmeza e constância, algo que nós temos falado muito na igreja, porque sem firmeza e constância, nós não conseguimos nos manter na fé. Nós recebemos às vezes momentos de emoção, momentos de alegria, mas se não tivermos firmeza e constância, nós perdemos a fé que nós recebemos. O grande problema não é a experiência com Deus, todos têm experiência com Deus. O problema é eu não manter a minha firmeza, a minha constância na caminhada, o ritmo constante de fé, de estar na casa de Deus, de estar buscando a Deus, porque é isso que vai dar constância, firmeza e vai nos levar até o fim da nossa carreira. Paulo fala que ele completou a carreira. O desafio não é muito bom a gente se emocionar, receber a glória de Deus, mas o grande desafio, porque isso nos anima, é que nem a paixão, né? A gente se apaixona, nos anima a casar, mas o grande desafio é nos levar até o fim. Você é chamado para completar a sua carreira. E como é que nós conseguimos isso? Como é que nós conseguimos uma fé que supera a dureza da realidade? A nossa fé tem que ser uma fé que nos ajuda a enfrentar e superar as dificuldades da realidade. Deus nos chama a ter uma fé que nos mantenha firmes e constantes na caminhada até completar a nossa carreira. Esse é o nosso desafio. Por isso que quando Paulo fala sobre as fases da caminhada cristã, desde o momento em que nós recebemos a fé até completar a carreira, ele coloca algumas coisas que nós temos que apresentar na nossa caminhada. Ele diz lá em Romanos capítulo 5, verso 1, tendo sido, pois, justificados, que é a primeira coisa que nos acontece, nós nos convertemos, Deus nos justifica, nos declara inocentes, porque nos perdoa os pecados. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Estou em paz com Deus. Por quê? Porque eu sou bom? Não, porque Ele me perdoou meus pecados, Ele me absolveu das minhas faltas. Você está em paz com Deus. Posso ouvir um amém? Essa é a grande notícia do Evangelho. Deus está declarando que Ele tem paz com aqueles que se voltam para Ele, com aqueles que se arrependem dos seus pecados e tomam a decisão de se voltar para Deus. Justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé. Quer dizer, é o momento em que eu entro na fé. E eu acredito que, por exemplo, a experiência do revisão de vidas, a experiência que você tem de um momento de muita emoção, é a entrada na fé. Mas a entrada é o primeiro mergulho. Você tem que ir até o 7º mergulho. Posso ouvir um amém? Você tem que mergulhar 7 vezes. Você está apenas no primeiro. Pelo qual também temos entrada pela fé, esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência produz experiência, a experiência esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, quando você tem a experiência da fé, quando eu recebo, quando eu creio em Deus, quando eu decido caminhar a caminhada cristã, essa é a primeira experiência que eu tenho. É a entrada, é o meu novo nascimento, sou nova criatura. Isso, a Bíblia diz, produz paz com Deus. Você pode olhar para o rosto de Deus sem medo, sem condenação, sem culpa.
olhar para o rosto de Deus e sentir paz. Quem pode dizer amém? Coisa boa, a primeira coisa que a tua fé produz é paz com Deus. Uma boa sensação de que a tua vida está acertada com o teu Criador. Essa é a graça da fé. Deus graciosamente, nós falamos na graça de Deus, Deus graciosamente declara que Ele está em paz conosco. Nos perdoa, nos absolve das nossas faltas e faz as pazes conosco. Mas como é que essa fé se mantém firme? Como é que essa fé se mantém sólida, estável? Como é que ela não balança diante das dificuldades e das circunstâncias? Paulo fala, justificados pela fé temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus, pelo qual temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E ele fala, nós temos a alegria, a gente se alegra, nos gloriamos nessa esperança. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Então a conversão traz paz com Deus, diz a Bíblia, mas traz uma outra coisa que ele está dizendo aqui. Além de trazer paz, traz mais o quê? É isso aí. Traz paz, mas traz tribulação. Diga tribulação. Essa parte a gente não gosta, né? A conversão, a experiência com Deus traz paz sobre a sua vida, mas traz tribulação, meu irmão. Traz pressão, né? Porque nós estamos num mundo que não conhece a Deus, nós temos relacionamentos de pessoas que não conhecem a Deus, nós temos uma pressão fora de nós temos uma pressão dentro de nós, porque muitas vezes a minha fé desanima, as minhas emoções estão mal, eu não estou bem, eu não amanheço bem, eu tenho uma fase difícil, eu estou enfrentando dificuldades. Quer dizer, a fé passa por tribulação, e é uma das consequências de você ter aceitado a fé, você ter que enfrentar dificuldades na tua fé. E Paulo sabe disso, ele diz lá em 2 Coríntios capítulo 7, verso 5, ele diz, porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Paulo pregava o evangelho, era fiel a Deus, isso não livrou ele de enfrentar um monte de dificuldades. Antes em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Quer dizer, luta fora, luta dentro, luta com os meus desejos, meus apetites, minhas distorções, meus problemas emocionais que às vezes me atacam, mas eu não largo a fé, eu me mantenho firme na fé, eu não desisto da fé, eu prossigo na fé, eu não me deixo abalar pelas coisas que me acontecem. É isso que vai dar firmeza, eu passar pela tribulação com fé e não desistir. Você não é chamado a crer, você é chamado a crer e não desistir nunca, em nome de Jesus, amém? Permanecer firme, sólido, estável, constante, porque é fácil ter uma experiência emocional com Deus, o difícil é não desistir, e a tribulação testa a minha determinação em permanecer firme na fé. Então não reclame, não se ressinta na hora da dificuldade. Olhe para a dificuldade, como Paulo fala, eu me alegro nas tribulações, porque eu sei que isso vai provar a minha fé vai sair mais forte dessa situação, amém? Eu gostei desse testemunho do Cassiano, porque na hora da dor, na hora em que ele foi desafiado, na hora em que ele recebeu um não terrível de alguém que ele achava que ia dar o sim, ele falou, Deus proverá. Você tem que passar pela tribulação declarando tua fé em Deus, e Deus foi fiel por isso, porque Deus falou, esse é fiel, esse vai receber em nome de Jesus, amém ou não? Porque na hora da dor, na hora em que está tudo bem, eu nem preciso de fé, as coisas estão bem. O desafio é tua fé na hora da luta. A pressão não pode derrubar você. A pressão vem para testar a nossa fé. E o que acontece quando eu enfrento corretamente a pressão? Quando eu me posiciono, quando eu aceito o desafio da dificuldade que a vida me apresenta com fé. Paulo fala assim, nós gloriamos nas tribulações,
Fico feliz, está falando ele, né? Isso que ele está falando. Fico feliz em passar pela tribulação. Eu sei que essa pressão que vem sobre a minha fé, não se escandaliza se você passar por dificuldade. Sabe? É incrível, o crente parece que é a pessoa às vezes mais despreparada para enfrentar problema. Por que Deus está deixando isso acontecer na minha vida? Engraçado que o ímpio não pergunta isso. O ímpio não pergunta, por que eu estou passando por luta? Deus me abandonou. É o crente que duvida de Deus. O ímpio não duvida de Deus. Não é interessante isso? O crente, quando passa por uma enfermidade, tem uma frustração. Por que Deus? Mas o que é isso, meu irmão? Não, nessa hora que você tem que falar, mas meu Deus é fiel, meu Deus não me abandona, meu Deus está comigo. É a hora de você declarar a tua fé, o teu amor por Deus. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o salário não saia, ainda que nada aconteça, todavia eu me alegrarei no Senhor, me alegrarei no Deus da minha salvação. Essa é a fé que nós temos que ter. Nós temos que ter fé na hora da luta, na hora em que o chão falta. Eu declaro que o Senhor está comigo em nome de Jesus. Amém, querido? Essa é a forma de nós enfrentarmos a pressão, com fé, com alegria, declarando. Às vezes é difícil, né? Dói. Né? Não estou falando que é fácil. É fácil falar, dura na hora que o problema está acontecendo. Mas Paulo fala que há uma consequência de eu enfrentar a pressão dessa forma. Né? Ele fala assim, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Troca a paciência aqui por constância, diga constância, né? Sabendo que a tribulação produz constância, que é o que nós mais precisamos, sabe? Nós precisamos ser constantes, porque a gente não consegue nada na vida, nada importante nós conseguimos, sem manter o ritmo. Eu estou constante, acordei deprimido, mas eu estou mantendo o ritmo. Eu estou mal-humorado hoje, mas eu mantenho o ritmo. Eu estou feliz hoje, eu mantenho o ritmo. Eu estou com o bolso cheio hoje, eu mantenho o ritmo. Eu estou com o bolso vazio hoje, mas eu mantenho o ritmo. Eu não desisto, eu sou constante. Eu quero crer na dificuldade. Não é isso que a gente promete no altar para nossa noiva? Vou ser fiel a ti, na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza, na enfermidade, na saúde, na prosperidade ou não, eu sou fiel, nada vai me separar de você, a não ser a morte. Posso ouvir um amém? Nós também temos uma aliança com o nosso Deus. Não é a dificuldade, diz Paulo, não é a morte, não é a espada, não é a profundidade, não é a extensão, não é a fome, não é a nudez. Nada vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É isso que Paulo afirma, amém? Essa deve ser a nossa posição. E se eu tenho essa posição verdadeira, não apenas na hora em que eu estou em público, mas na intimidade, porque a intimidade é que eu sou quem eu sou. Nós somos quem nós somos na intimidade. Por isso que nós somos às vezes tão problemáticos com os nossos familiares, porque ali nós nos revelamos na profundidade do que nós somos, em toda a extensão da nossa beleza e toda a extensão da nossa feiura vai aparecer na nossa intimidade. É na intimidade que eu tenho que ter fé. Em público é fácil ter fé. Quando eu estou sendo observado é fácil ter fé. O difícil é ter fé na intimidade. No canto do quarto, no escuro, na hora da dor, na hora da dificuldade. Mas é isso que me traz constância, traz firmeza. Não seja fraco na tribulação. Não mude o curso por causa da dor, das dificuldades. Continua na direção de Jesus, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Não posso ser uma pessoa a cada semana, a cada dia, a cada mês, uma pessoa diferente, uma decisão diferente, né? Um plano diferente, um projeto diferente, uma meta diferente. Não, constante, firmes e constantes na obra do Senhor.
em nome de Jesus, amém? Porque ele diz assim: a tribulação produz constância. Se eu sou firme, se eu enfrento a pressão com constância, e a constância produz experiência. A experiência, eu já sei, eu já passei por... É interessante isso. A fé é algo que nós aprendemos a ter. A fé é algo que nós aprendemos a ter. Existe aquela fé entusiasmada, emocional, da pessoa que, né, ela é cheia de fé, está cheia de emoção. Mas tem a fé que é uma fé experimentada. É interessante que o Isaías 53 fala que Jesus era experimentado nos trabalhos. Eu sei como passar. Eu já passei por isso. Eu já enfrentei essa situação. Eu sei que Deus é fiel. Eu sei que Deus vai fazer. Por que você sabe? Porque eu já passei por essa situação. Se você é constante, você vai começar a ter experiências com Deus. E essas experiências que você tem com Deus vão gerar, sabe, uma segurança que você vai ter em relação... Não, mas eu já passei por isso. Eu estou experimentado nessa situação. Amém? Isso vai formando o nosso caráter. O meu caráter vai sendo formado da maneira como eu reajo às tribulações que a vida vai trazendo. É interessante que Deus escolheu formar o nosso caráter dessa forma. Graças a Deus. Deve ser a melhor forma, se é a forma de Deus. A gente só quer facilidades, é natural, claro. A indústria do conforto é a indústria mais poderosa que tem. As pessoas vivem tentando inventar algo que vai deixar a nossa vida mais confortável, porque a nossa alma deseja o conforto. E é natural, né? Quem que vai desejar sofrimento? Eu não quero sofrimento, né? Mas às vezes nós temos que passar por ele. Não, eu acho que ninguém deve procurar sofrimento. Se você puder evitar, evite, irmão. Eu gosto de passar férias na praia. Eu gosto de curtir a vida, gosto de viajar. Mas a vida não é só viajar, né? Faz parte, né? O lazer é uma coisa boa da vida. Mas nós não podemos achar que a vida é só diversão. As dificuldades vão nos ajudando a olhar para os problemas de forma muito mais tranquila. Eu já sei, já passei, isso é normal, a gente vai enfrentar isso aqui, a gente vai passar. Está passando uma dificuldade, meu irmão, não se desespere, você tem poder para superar ela em nome de Jesus. Deus nos deu um dom. Deus deu um dom. Eu gosto muito daquele filme Naufrágio, com Tom Hanks, porque aquele filme mostra uma realidade. Se eu insisto, eu aprendo a fazer aquilo que eu não sei. Se eu insisto, eu começo a pegar o jeito. Deus vai ensinar você a pegar o jeito da vida em nome de Jesus, né? Parece que Deus nos deu um talento de lidar com a realidade e vencer, né? Deus nos fez preparados para vencer, quem crê nisso? Mas para isso eu preciso ter a reação correta, porque muitos morrem nessa pressão, muitos desistem, muitos recuam, porque exige de nós uma determinação sólida, e que Deus quer nos dar. Então, o negócio de Deus, deixa eu falar uma coisa importante para você. O negócio de Deus não é tornar a nossa vida fácil. O negócio de Deus é nos ensinar a superar as nossas dificuldades com fé. Amém? Que sistema de educação que faz uma pessoa aprender bem, tornando a vida dela mais fácil? Tem como. Eu tenho que passar pela dificuldade dos problemas, aprender a resolver os problemas. Imagina uma criança que o professor resolve todos os problemas para ela. Nunca vai aprender. Nós queremos um Deus que resolva todos os nossos problemas. Deus fala: você quer ser criança a vida inteira? Deus te chama para crescer em nome de Jesus. Aleluia. Jó fala assim, gosto muito, vamos abrir lá em Jó 23, 10. Ele diz assim: porém ele sabe o meu caminho. Deus sabe o teu caminho, amém? Porém ele sabe o meu, provando-me ele, sairei como ouro. Quer dizer, para eu sair como ouro, eu tenho que passar pela prova. Quando Paulo fala que a experiência produz esperança, essa esperança significa uma confiança tranquila de que Deus vai fazer aquilo no final das contas, né? Que Deus não vai me faltar na minha luta.
Não é apenas uma esperança, eu tenho, não, mas é uma certeza, é uma convicção de que Deus vai fazer. Amém? Quer dizer, é a certeza de que a mão de Deus está comigo. Isso não traz confusão, isso traz uma postura na vida de confiança, porque sei que Deus já fez ontem, vai fazer amanhã e vai fazer hoje, em nome de Jesus. Amém? E eu quero passar rapidamente essa sequência que o apóstolo Paulo nos traz. Ele diz que a conversão traz tribulação muitas vezes, conflito, pressão. E você talvez esteja passando por isso. Você esteja passando por pressão. Mas a Bíblia diz que você deve se gloriar, se alegrar na pressão que você está passando, porque isso vai ensinar você constância. Não permita que essa pressão faça você recuar, em nome de Jesus. Não permita que a pressão que a vida traz abale a sua fé, porque essa pressão ensina você a ser constante. Se você for constante, você vai estar construindo um caráter vencedor, uma forma de você construir um espírito. Davi fala isso: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova em mim um espírito inabalável. O espírito inabalável vem dessa posição que eu tenho diante da pressão, do conflito. Isso gera um caráter vencedor, e esse caráter vencedor produz experiência, e essa experiência produz esperança. Mas não é uma esperança que diz talvez, eu tenho esperança que talvez, não. É uma esperança que tem certeza que o que há de vir, virá, e a minha bênção está sobre a minha vida. Uma profunda confiança de que Deus está comigo. Aleluia. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo,